Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ney Nordin, professor de História aqui do aulalivre.net. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante por causa do seu significado histórico, mas também muito importante para você que está querendo fazer vestibular e está querendo fazer Enem. Nós vamos falar de partilha da África. Lembra que África é um assunto que costuma ser frequente no Enem. Aliás, é um dos assuntos que o Enem gosta muito de perguntar, tanto em aspectos culturais como em aspectos da história da África. E se a gente está falando de partilha da África, nós estamos falando de imperialismo. Imperialismo é uma relação que se estabelece no século XIX, nós usamos ela para o século XIX, e ela aparece também com outro nome, o nome de neocolonialismo. Neo, uma nova forma de colonialismo, porque o colonialismo ele é um fenômeno característico ali do período das grandes navegações, o século XV e XVI, quando os grandes impérios daquela época, Portugal e Espanha principalmente, começaram a estabelecer as suas colônias e era uma relação pautada pelo pacto colonial, lembra? O exemplo disso aí é o Império Colonial Português e o Brasil antes da sua independência. Bom, olha aqui. No século XIX, as relações sociais começaram a ser determinadas pela Revolução Industrial. Então, agora, o Pacto Colonial, ele se pauta por outras questões. É necessário matéria-prima, é necessário mercado consumidor e uma série de outras questões econômicas, tá? Então, quando a gente falar de Revolução Industrial, para o imperialismo, vamos lembrar de Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial, o momento inicial dela é a segunda metade do século XIX, 1850. Por um pequeno detalhe, tu pega tudo aquilo que tu viu na Revolução Industrial, a produção em série, as novas formas de relação de trabalho, e agora tu coloca duas coisinhas, duas novas formas de energia. Primeiro, a eletricidade, e segundo, o advento do motor a combustão. Quando tu pegar essas coisas e jogar para dentro da manufatura, a produção vai bombar. O nível de produção que as indústrias da Inglaterra vão alcançar é muito grande. Coisas que até então eram inacessíveis para as pessoas comuns, agora vão ser produzidas de uma maneira muito mais rápida e muito mais baratas. Quer um exemplo? Sapatos, calçados. Tá? Hoje não é tão fácil para ti entrar numa loja e comprar o sapato que tu quiser e parcelar em quantas vezes tu quiser. Bom, no início do século XIX, sapato, usar um calçado confeccionado por um artesão ainda era uma distinção social, ainda era uma distinção material. Agora, a Revolução Industrial vai transformar essas coisas muito mais acessíveis para todo mundo. O problema é que a Inglaterra não basta. A França não basta. Os países de origem onde essas coisas estão acontecendo não bastam para saciar esses mercados consumidores. Então, eles vão ter que começar a olhar para fora e vão começar a se expandir. Uma coisa importante que eu quero que tu lembre é que imperialismo, entender o imperialismo é muito importante para te saber a Primeira Guerra Mundial. O imperialismo, ele é, por excelência, a grande causa de ter ocorrido a Primeira Guerra Mundial. A paz armada, as disputas entre os mercados, entre as potências que participaram daquilo ali, nada mais é pelo espaço vital dos mercados consumidores, o espaço estratégico para que os mercados internos pudessem se desenvolver. Lembra do Lenin, aquele da Revolução Russa? Bom, tem um livro que ele escreveu no século XIX, Imperialismo, Face Superior do Capitalismo, e ali ele já deu a receita. O planeta Terra já está todo dividido pelas grandes potências. A única maneira dessas potências se expandirem, lembra que o capitalismo sempre precisa se expandir. A única maneira é guerra. A única maneira é essas potências entrarem em conflito. Então, se nós estamos falando de imperialismo, nós estamos falando de uma das grandes causas da Primeira Guerra Mundial. Quer entender a Primeira Guerra Mundial numa frase? Pouco planeta para muito império. Tá? Eles precisam se expandir e vai ter que acontecer pela força. Bom, Segunda Revolução Industrial, como eu já falei, metade do século XIX. Novas formas de energia e novas produções. Já conversamos disso. Ampliação de mercados consumidores, novas áreas de investimento de capitais. Isso aí ficou claro? Então vamos passar para o próximo.
Um aspecto muito pitoresco e muito interessante desse imperialismo e que aconteceu direto na partilha da África é a justificativa ideológica, o altruísmo. Veja bem, o dominador, aquele que está chegando e está arrancando o que é teu à força, dificilmente ele quer lidar com essa dura realidade. Dificilmente ele quer assumir que ele está fazendo uma coisa ruim, uma coisa antiética, ou assumir que ele é um criminoso sanguinário. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as grandes ideias de eurocentrismo e superioridade e, principalmente, ele vai adaptar o Charles Darwin. Lembra do Charles Darwin? Aquele da origem das espécies? O Charles Darwin é o cara que teve a grande ideia do século XIX, talvez a maior ideia de todas. Não no sentido de ser a ideia mais importante, mas a ideia que teve mais impacto. A ideia que caiu em cima da Europa como uma bomba, a seleção natural. Né? Bom, agora nós sabemos então que o homem não veio mais de Adão e Eva. O homem veio por um processo de desenvolvimento já há milhões de anos e isso foi ditado pela natureza. Só que quando o Charles Darwin falou isso, ele estava pensando em natureza. Os caras pegaram a ideia do Charles Darwin e adaptaram para a economia, adaptaram para as sociedades e usaram essa noção de superioridade. A ideia do Darwin é muito perigosa nesse sentido. Usaram essa noção de superioridade para justificar a sua dominação. Pensa bem, a Inglaterra foi a maior potência do século XIX. Agora imagina aqui, o que é um cidadão britânico no século XIX? Ele é o cara mais arrogante do mundo, um lord inglês. Ele se acha o mais inteligente, o mais esperto, o mais forte, o mais tecnológico, o mais bonito e o mais fofo. E aí esse cara olha para países subdesenvolvidos, como por exemplo, regiões subdesenvolvidas, como por exemplo o caso da África, o que ele vê? Ele vê negros. O que ele vê? Como é que vivem esses negros? Em estágio semi-tribal. Não tem tecnologia, não tem saneamento básico, não tem edifícios, não tem ruas pavimentadas. É natural na cabeça dele que ele se sinta superior. E se ele se sente superior, e principalmente sabendo que esses caras têm riquezas, ele vai achar um motivo de ir lá e tirar essas riquezas. Eu vou lá, vou levar para eles o que eu tenho de melhor. Educação, cultura, conhecimento. Tá, em troca, eu vou roubar todas as riquezas deles e vou fazer eles trabalhar que nem os cachorros. Ah, mas isso é uma troca justa na cabeça do homem do século XIX. Tá? Então, olha aí. Altruísmo. Altruísmo, sabe, vocabulário. Estudante de Enem, vestibulando, tem que ter vocabulário. Não deixa passar uma palavra que tu não entenda. Altruísmo é o contrário de egoísmo. Missão civilizadora. Ele acha que está indo levar civilização e ele acha que essa é uma troca justa por aquilo que ele está tomando. Darwinismo social, que é o nome daquilo que eu expliquei em relação às teorias do Charles Darwin. Missões científicas. Esse é um aspecto muito interessante para a gente entender o imperialismo. Bota na tua cabeça uma coisa. O século XIX é o grande século da ciência. Ciência é a palavra mestra, é a palavra que vai salvar o homem de todas as suas misérias, de todas as suas doenças, é a palavra que vai trazer a redenção social. Todos acreditam na ciência como um fervor religioso. E o século XIX é fértil para pesquisas científicas e missões científicas. A África não é conhecida. Ainda no século XIX, existem regiões da África ou da Ásia onde nenhum europeu colocou o pé. Então, eles estão ávidos para conhecer essas coisas. E estão surgindo associações, instituições como, por exemplo, a National Geographic, que está financiando essas coisas. Ou os próprios governos desses países imperialistas. Aparece um explorador, aparece um estudioso, faz uma proposta e ganha verba. E aí o governo diz assim, vai lá, aproveita e faz um mapinha para nós. Ele vai, volta, mostra o caminho e logo, logo seguem tropas desses países, tá? Dessas potências. Então, missão civilizadora, missões científicas e, acho que eu já expliquei, a noção de superioridade europeia. Para justificar isso aí, eu queria que tu prestasse atenção nesse cara aqui.
essa charge. Esse é o Cecil Rhodes, um grande empresário do ramo de transportes, né? Ele construía ferrovias e ele também explorava metais preciosos. Tá? Olha que charge interessante. Ele está, aliás, a pose arrogante que ele está em cima do mapa da África. Pois eu vou te mostrar agora uma frase que esse cara deixou no seu testamento. Tá? Vamos ler? Considerei a existência de Deus e decidi que há uma boa chance de que ele exista. Se ele realmente existir, deve estar trabalhando em um plano. Portanto, se devo servir a Deus, preciso descobrir seu plano e fazer o melhor possível para ajudá-lo em sua execução. Como descobrir o plano? Agora que vem a parte. Primeiramente, procurar a raça que Deus escolheu para ser o instrumento divino da futura evolução. Inquestionavelmente, esta é a raça branca. Devotarei o restante de minha vida ao propósito de Deus e a ajudá-lo a tornar o mundo inglês. Isso aqui não é um exemplo isolado. Os britânicos estavam convencidos de que eles eram os escolhidos por Deus para exercer a dominação. Isso não é exclusividade dos britânicos, né? Cada momento em que nós temos na história da humanidade nações superiores, eles acham uma maneira de encontrar uma justificativa divina para isso. O Império Romano foi assim. O próprio Hitler dizia que Deus escolheu os arianos para serem a raça superior dominante, e eu estou te mostrando aqui como os britânicos no século XIX faziam isso. Isso não era exclusividade deles. Outras nações europeias também pensavam dessa maneira, certo? Bom, um dos grandes episódios da Partilha da África é a Guerra dos Boers. Tá? Os Boers são colonizadores que chegaram no sul da África e fundaram duas colônias. Eles eram principalmente holandeses. Eles fundaram a colônia do Transvaal e a colônia de Orange. Só que em determinado momento, nós temos as datas aqui, 1867 e 1889, encontramos metais preciosos nessas colônias. E no momento em que encontramos metais preciosos, os ingleses, principalmente, ficaram se mordendo de vontade de ir lá tomar isso e ajudar aquelas populações nativas que estavam sendo, entre aspas, maltratadas pelos boeres. Vai acontecer uma guerra muito, muito sangrenta, tá? Contra o Império Britânico, inclusive, olha aqui, apoio francês e apoio alemão aos boers, tá? E não vão conseguir conter. Duas questões sobre isso. Aqui se inventou uma coisa que tu já ouviu falar em Segunda Guerra Mundial. Na Guerra dos Boers foi a primeira utilização que se tem do uso de campos de concentração. Tá? Existem muitas fotos de pessoas sofrendo por inanição, sendo confinadas em campos de concentração porque eram pessoas de segunda categoria ou porque não serviam. Outra coisa é que os britânicos ganharam essa guerra, mas os boeres não foram embora. Os boeres continuaram em regiões da África do Sul e daqui vai se originar o apartheid. O apartheid é um fenômeno pós-Segunda Guerra Mundial, só aparece na mídia a partir da década de 90, depois do fim da queda da União Soviética, né, que iniciou com o Muro de Berlim. Tá? Então, a Guerra dos Boeres é um dos grandes momentos de partilha da África. Outra coisa importante é o Canal de Suez. O Canal de Suez era extremamente estratégico para o Império Britânico. Em primeiro lugar, porque a colônia britânica mais rica era nada mais nada menos do que a Índia. Tá? Tanto que o apelido da Índia era a joia mais rica da coroa. A totalidade de terras do Império Britânico somava mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Mas de todas, aquela que mais dava lucro, já ouviu falar da Guerra do Ópio? Quando nós falamos de partilha da Ásia, nós falamos da Guerra do Ópio. O ópio era plantado na Índia e lá ele era acondicionado em armazéns e transportado para venda. Bom, o Canal de Suez é isso aqui. É um pedacinho que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Só que nesse pedacinho, olha a quantidade de tempo e combustível que a Inglaterra economiza para chegar até a Índia. Isso vai ser estratégico durante a Primeira Guerra Mundial. Isso vai ser estratégico durante a Segunda Guerra Mundial.
Tá? Bom, ele foi construído numa associação entre Egito e França em 1869. Mas o Egito, até pela sua dívida externa, ele acabou vendendo a sua parte para a Inglaterra. E a Inglaterra começou a entrar ali. Num primeiro momento, Inglaterra e França dividiram a administração do canal, mas com o tempo, principalmente após a crise do Marrocos, no norte da África, que se dá entre 1905 e 1911, a França entra num acordo e ela abre mão da sua parte no canal de Suez para que a Inglaterra lhe apoiasse nas suas pretensões no Marrocos. Bom, já expliquei, resguardar rotas para a Índia e logo, logo a França é afastada disso. Guarda, canal de Suez é muito, muito importante para a Inglaterra. Certo? Há algumas revoltas em que a Inglaterra teve que enfrentar, duas delas, eu coloquei só as duas principais, uma revolta nacionalista no Egito e uma revolta nacionalista no Sudão. Essa no Sudão, eles tomaram uma tunda, eles conseguiram vencer. Certo? A revolta de Mahdi, mas foi um grande baque no senso de superioridade britânico. Outro filme que mostra uma revolta que eles tiveram e que foram massacrados, os britânicos foram massacrados, é o filme Zulu. Tá? Procure esse nome na internet, eu não me lembro o ano, o diretor agora, mas é uma referência de um bom filme que tem um contexto, que é bem contextualizado historicamente. Certo? E talvez o principal capítulo da partilha da África é a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim foi convocada por Bismarck, e Bismarck é o grande arquiteto da unificação alemã. Bom, vários países estavam com pretensões na África. Participação de 14 países e, no final, o descontentamento eu vou falar depois. Mas agora eu quero que tu observe o mapa. A parte azul é a parte da França. A parte vermelha é a parte da Inglaterra. Num primeiro momento, pode te parecer que a França ficou com mais territórios, mas o detalhe é que aquilo ali da França é o deserto do Saara. E o deserto do Saara, o maior deserto do mundo, pega toda a parte norte da África. Então, a Inglaterra, ela ficou com possessões que vão desde o Mediterrâneo até o sul da África. A Inglaterra saiu com muita vantagem. Tá? Outro detalhe é que eles partiram a África e simplesmente esqueceram dos interesses regionais ou esqueceram de como aquela partilha ia se influenciar nos povos da África. De repente, povos que eram inimigos agora eram obrigados a viver dentro do mesmo espaço político e isso aí germinou problemas da África no século XX até hoje. Tá? Então lembra aí. Eles partilharam a África como quem racha uma pizza, não deram bola para esses povos e muitos problemas ainda existem. O principal era isso. Agora, pega textos, pega exercícios e estuda. Não esquece, a história é mestra, confia na tua força e a tua chance vai chegar, mas tem que estudar. Muito obrigado, era isso.